Fala galera, beleza? Eu sou Thiago Simões do canal Sobre Jesus e hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para mim e para a sua vida, falando sobre como alcançar o nosso propósito, como chegar até o final do nosso propósito sem que as coisas nos atrapalhem. E o nosso texto está lá em Marcos, no capítulo 4, eu vou ler do 35 ao 41. Fala assim, ó, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, galera? Esse texto ele nos mostra algo interessante. Jesus ele decide ir para o outro lado da margem, porque ele sabia que o propósito dele não estava só em um lado, mas também estava no outro lado. Só que acontece um grande temporal de vento, e o barco ele começa a cair água no barco e tudo mais, e toda aquela coisa. E Jesus, ele é o nosso exemplo. E ele mostra para os discípulos como lidar com essa situação. E eu gostaria de listar 3 coisas que Jesus faz e que Jesus nos mostra como fazer para que a gente chegue até o final do nosso propósito. A primeira delas é despertar. Lá no versículo 40 a gente vê aqui que Jesus fala para os discípulos assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nesse momento, os discípulos eles ainda não tinham a fé necessária para fazer todas aquelas coisas. E hoje essa é a pergunta que eu tenho para você. Por que está tão tímido? Você ainda não tem fé? Porque a fé é aquela que faz a gente se livrar de todas as coisas, de tudo aquilo que não tem nos permitido chegar ao nosso propósito. E a Bíblia nos mostra aqui que Jesus acorda. Jesus não acorda de um sono espiritual, mas ele estava dormindo porque ele estava cansado. Mas para que o vento seja repreendido, para que o vento se aquiete, o vento que eu falo é aquele problema, aquela coisa que tem te atrapalhado, você primeiro tem que acordar, assim como Jesus fez. Mas não acordar de cansaço como Jesus tem, você deve acordar do sono espiritual. Muitas pessoas hoje em dia dormem espiritualmente falando, mas a gente tem que acordar assim como Jesus fez. Muitos cristãos hoje em dia eles estão dormindo no ponto. Quando chega no momento de fazer alguma coisa, eles estão lá cansados da vida espiritual. Eles estão, que eu estou indo muito na igreja, que eu tenho perdido muito tempo da minha vida, mas não. Acorda, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Quem dorme perece. Os discípulos mesmos falaram aqui, ó, aqui no versículo 38, fala assim, eles estavam na boca dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhes, Mestre, não te importa que pereçamos? Então eles não sabiam o que fazer. E quem dorme no ponto não sabe o que fazer. Somente quando você acorda você sabe o que fazer. E eles aqui, eles estavam para morrer. Se Jesus não estivesse naquele barco, o que teria acontecido? Provavelmente eles teriam perecido. E a gente tem que entender o nosso propósito. A gente tem que acordar e saber para que a gente foi chamado. Amém? A segunda coisa é ter convicção. Jesus ele tinha plena convicção de quem ele era. Ele sabia da identidade dele, ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que ele tinha poder em Deus, ele sabia o que ele podia fazer, ele sabia do que ele era capaz. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe do que você é capaz? Você é capaz de muitas coisas, mas a partir do momento em que você ainda não tem convicção, nada você pode fazer. Os discípulos aqui, ó, no versículo 41, eles não sabiam quem era Jesus ao certo ainda, mesmo eles seguindo Jesus, eles falavam assim, ó, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham certeza, eles não tinham plena convicção de quem era Jesus. E a gente tem que ter essa convicção, a convicção de quem é Jesus, de quem você é em Deus,
quem você é, qual a sua identidade e em que está a sua confiança. Romanos 8, no versículo 28, fala assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem um propósito, e se Deus está no meio desse propósito, tudo vai cooperar para o bem disso. Pode ter certeza. Então tenha convicção em quem você é, tenha convicção em quem você é em Deus. Amém? E a terceira coisa é ter foco. O interessante é que Jesus, quando ele é tentado no deserto, lá em Lucas 4,13, quando já termina a tentação e tudo mais, a Bíblia fala assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Eu não posso te dar certeza, mas creio eu que nessa tempestade, no nosso texto, quem estava lá tentando trazer tentação e tentando fazer Jesus parar, era justamente o diabo. E se não fosse Jesus, os discípulos tinham parado. Mas por que o diabo iria querer parar aquele barco? É porque do outro lado da margem estava aquilo em que Jesus estava focado, estava o propósito de Jesus. Era um homem que vivia entre as sepulturas e que estava cheio de demônios. Os demônios se intitulavam legião, porque eram muitos. E quando Jesus chega, esse homem já vai correndo até ele e Jesus repreende na hora e tira todos aqueles demônios. E até os demônios rogam para que fossem lançados aos porcos. E Jesus, vai. E eles vão e eles se lançam na água e aquele homem é liberto. E todas as pessoas que viram aquele homem liberto, elas ficam: uau, olha, esse não era o cara que ficava correndo de um lado para o outro? Sim, era ele. E eles se espantam, eles veem aquele cara totalmente curado. E Jesus, a gente pode ver que o foco dele era justamente naquilo, porque ele não perde tempo. Ele chega, ele expulsa os demônios, ele se despede daquele homem e ele vai embora. O foco de Jesus estava naquilo, mas aquela tempestade não podia pará-lo. E ele manteve o foco naquilo que ele iria fazer. Então ele vence aquela tempestade e chega naquele homem. E a gente tem que ter cuidado com as distrações. Jesus, ele não parou por causa daquela distração. O diabo não venceu Jesus. O diabo não conseguiu fazer com que Jesus parasse. Mas Jesus seguiu em frente, chegou no homem e expulsou os demônios. E para a gente concluir esse negócio de cuidar das distrações, Sansão também teve uma distração, que era Dalila. E ele dormiu, mas quando ele despertou, ele já estava preso. No momento de sono, Dalila cortou o cabelo dele. E todo aquele propósito dele podia ter ido por água abaixo. Mas quando ele resolve novamente chegar no seu propósito, ele pede para Deus a força novamente. O Espírito de Deus entra novamente nele e ele consegue derrubar. E ele mata, somente naquele momento, mais filisteus do que em toda a sua vida. E o seu propósito foi cumprido a partir do momento que ele despertou. E a gente tem que permanecer firme. Quem permanece firme alcança o objetivo. E Jesus, ele permaneceu firme e ele alcançou o objetivo dele. Para a gente entender realmente qual é o objetivo de Jesus, a gente vai lá para Marcos, no capítulo 5, no versículo 18, que é no texto posterior que a gente leu, já no final do texto que narra a história do homem cheio de demônios, fala assim: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Jesus, ele não perdeu tempo naquele lugar e foi embora, mas Jesus deixou aqui o que era chamado o primeiro missionário. E aquele homem, ele foi encarregado de anunciar todas aquelas coisas, e ele anuncia todas aquelas coisas, e todos se maravilhavam. Todos ouviam aquele homem e passaram a ouvir todas as coisas que Jesus tinha feito por aquele homem. Então, quando o seu propósito é cumprido, muitas outras coisas estarão lá para fazer com que o nome de Jesus, com que o nome de Deus seja glorificado. Amém?
Então vamos manter o nosso propósito, vamos manter o nosso foco, assim como Jesus, não vamos deixar com que as tempestades nos parem, mas vamos chegar no nosso propósito e fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. Se você acha que tem alguma coisa a acrescentar, comenta. E se esse vídeo realmente abençoou a sua vida, compartilha para que muitos outros sejam também abençoados. E mantenha o seu foco no propósito que Deus tem para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê uma ótima semana. Em nome de Jesus. Até a próxima, galera.